Você já se perguntou por que algumas vidas florescem com uma força inabalável, enquanto outras parecem apenas ser arrastadas pelo vento, sem rumo? Por que a paz genuína e um propósito claro parecem tão distantes para a maioria, mas tão firmes para alguns? Hoje, vamos desvendar um segredo milenar. Um código poderoso que abre as portas para uma existência repleta de propósito, estabilidade e uma paz que nada pode abalar. Este segredo não está escondido. O próprio Deus o revelou no início de seu livro mais sábio, o Salmo 1. Não é por acaso que ele é o primeiro salmo de toda a Bíblia. Ele é o alicerce, a base sólida sobre a qual se constrói uma vida que prospera em cada aspecto. É a chave mestra para você compreender como viver plenamente, de verdade. Imagine por um instante, uma árvore majestosa. Suas raízes, profundas e inamovíveis, bebem de um rio constante, uma fonte inesgotável de vida. Suas folhas, sempre verdes, nunca murcham, mesmo sob o sol mais forte. Ela dá frutos abundantes, sempre na sua estação. Sabe de uma coisa? Essa não é apenas uma imagem poética. É o retrato fiel da vida que Deus anseia para você. Se, até hoje, você sentiu que sua existência é como a palha seca ao vento, levada sem direção, sem qualquer estabilidade, permita-me dizer algo crucial: isso não é o que Deus planejou para você. Ele deseja que você seja essa árvore. Forte, fecunda, inabalável. Se o seu coração anseia por essa transformação, escreva agora mesmo nos comentários, #árvore plantada. Vamos declarar juntos que esta é a nossa nova identidade. Não queremos mais viver como a palha à mercê do vento, mas sim como árvores plantadas pelo próprio Deus no lugar que Ele preparou para nós. Mas, antes de mergulharmos nesta oração poderosa, tenho um pedido crucial. Se esta mensagem está tocando você, se sente que ela ressoa profundamente em seu espírito, por favor, presenteie este vídeo com um gostei. Não é por vaidade, é por impacto. Cada gostei que você clica envia um sinal claro ao algoritmo do YouTube. Este conteúdo é valioso, mostre-o a mais pessoas. Pense comigo, quantas pessoas hoje se levantaram sem esperança, sem direção, sentindo que suas vidas não têm sentido? Sua simples ação pode ser a ponte para que esta palavra chegue exatamente a quem mais precisa. Você é um canal de bênção. Não subestime o poder do seu gostei para transformar uma vida. Quando você vive conforme os princípios do Salmo 1, sua própria existência se torna um testemunho vibrante que atrai outros para o caminho da verdadeira bem-aventurança. E se você já clicou, escreva novamente, #árvore plantada. Esta é a sua declaração de fé e o seu compromisso com o propósito divino. E fique até o final. Porque, ao terminarmos esta oração, compartilharei com você uma revelação exclusiva. Uma ferramenta prática, incrivelmente poderosa, que lhe permitirá ancorar os princípios do Salmo 1 em cada momento do seu dia. É a chave para transformar não apenas suas manhãs, mas a totalidade da sua existência. Pai Celestial, nesta nova aurora, nos prostramos diante da Tua magnificência. Que assombroso é que, logo no início dos Salmos, Tu não nos deste uma lista complexa de proibições ou mandamentos difíceis de compreender. Em vez disso, nos ofereceste uma promessa que transforma vidas: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Senhor, nós entendemos que bem-aventurança não é uma felicidade passageira, um mero instante de alegria efêmera. É um estado de profunda paz, de propósito inabalável, que floresce quando caminhamos em Tuas sendas. É despertar cada dia com a certeza absoluta de que estamos exatamente onde devemos estar, fazendo o que devemos fazer, sendo quem Tu nos criaste para ser. Pai, vivemos em uma sinfonia ensurdecedora de vozes que clamam por nossa atenção. O mundo nos bombardeia com promessas vazias de sucesso rápido, de felicidade instantânea, de como supostamente viver a vida. Mas a Tua voz, ó Senhor, é o eco da verdade pura em meio a todo esse ruído. Ela não é estridente, não engana com miragens, não oferece vazios. Tua voz é suave, sim, mas com a firmeza inquebrável do amor eterno. É clara, mesmo quando ressoa nas profundezas do nosso espírito. Hoje, com convicção inabalável, declaramos: não andaremos no conselho dos ímpios. Reconhecemos que muitas filosofias e sabedorias humanas,
por mais atraentes que pareçam à primeira vista, são armadilhas sutis que nos desviam de ti. Imploramos-te, Pai, concede-nos discernimento aguçado. Ajuda-nos a diferenciar entre o brilho efêmero do conselho humano e a luz eterna e verdadeira da tua sabedoria divina. Porque aquilo que ao mundo parece lógico e brilhante, muitas vezes nos afasta da vida abundante que tu prometes. Queremos ouvir apenas aquilo que edifica, que nos constrói, que nos impulsiona diretamente para o teu coração. Também não queremos nos deter no caminho dos pecadores. Compreendemos, Pai, que a vida nos apresenta encruzilhadas constantes, e às vezes, por um falso senso de conforto ou por buscar uma companhia equivocada, somos tentados a permanecer em lugares que, no fundo, sabemos que não nos convém. Ambientes onde a crítica destrutiva, a fofoca vazia, a negatividade contagiante, ou até mesmo planos que desonram o teu nome, tornam-se a norma aceita. Você já parou para pensar, e se a sua maior tentação não for o que você faz, mas o que você fala? Ou, ainda mais sutil, o que você ouve? Pense bem, você já se viu arrastado para um coro de reclamações, fofocas, ou até mesmo desprezo, apenas para se sentir parte de algo? É incrivelmente fácil cair nessa armadilha. Essa sensação distorcida de pertencimento, essa falsa segurança de estar no mesmo barco que os outros. Mas a sua verdadeira essência, a sua alma, clama por algo muito, muito maior. Ela clama por coragem. A coragem de ser diferente. A coragem de trilhar um caminho que poucos ousam seguir. Um caminho de autenticidade, de justiça, de ser uma luz poderosa em meio à escuridão. Essa determinação, ela está aí, dentro de você. Já se pegou em um lugar, uma conversa, ou até mesmo uma mentalidade, onde a popularidade ou o conforto te prendiam, mas seu coração gritava que algo estava errado? Esse é o seu sinal. É o momento exato de encontrar a força para se levantar e seguir em frente. Nós não queremos ser aquelas pessoas que, conhecendo o certo, se agarram ao errado por puro medo da mudança ou da impopularidade. Não podemos, de forma alguma, nos permitir sentar na cadeira dos zombadores. É absolutamente crucial proteger-se dessa atitude de desprezo pelo que é genuíno, de desvalorização da verdade, e daquela arrogância que se julga mais sábia do que a própria sabedoria. Mantenha seu coração humilde e reverente diante da grandiosidade da vida. Proteja sua alma desse espírito de zombaria tão comum em nossos dias. Vivemos em uma era onde a fé em algo maior é ridiculizada, onde a pureza de intenções é menosprezada, e onde uma vida de integridade é alvo constante de escárnio. Por favor, não se junte a essa multidão que ri daquilo que é verdadeiramente sagrado para você. Reconheça que existe um caminho perigoso quando você começa a se afastar da sua verdade. Primeiro, você ouve o conselho dos que estão perdidos. Depois, você se detém no caminho daqueles que vivem sem rumo. E, finalmente, você se senta entre os que zombam. Pare essa descida assustadora logo no primeiro passo. Seja sensível àquela voz interna que te alerta, que te cutuca, quando você começa a se desviar. Cada dia, do momento em que você acorda até o instante em que se deita, você enfrenta inúmeras decisões. Algumas parecem insignificantes, outras monumentais. Mas todas, absolutamente todas elas, possuem o poder de te aproximar do seu propósito ou de te afastar dele. Em cada escolha, dois caminhos claros se desdobram: o caminho da luz que leva a uma vida plena e o caminho das sombras que conduz ao vazio. Compreenda de uma vez por todas, não há decisões neutras em sua jornada de autoconhecimento e crescimento. Cada palavra que você pronuncia, cada atitude que você adota, cada pensamento que você permite residir em sua mente, está te impulsionando em direção ao seu destino ou te desviando dele. Peça que sua intuição seja sua bússola interna, para que, quando estiver prestes a escolher mal, você sinta aquela voz suave que sussurra: este é o caminho. Siga-o. Não permita que suas emoções momentâneas ou as expectativas alheias guiem seus passos. Busque sempre a sua verdade mais profunda. Sabemos que o caminho da autenticidade nem sempre é o mais fácil, nem o mais popular, nem o que trará aplausos imediatos. Mas é o único sendeiro que te conduzirá a uma vida genuína, a uma paz que transcende todo entendimento e a uma profunda e duradoura satisfação da alma.
Entenda que escolher este caminho não é uma decisão única que você toma uma vez na vida, mas sim uma que você renova a cada manhã, a cada hora, a cada instante. Busque ser daquelas pessoas abençoadas que depositaram sua confiança na verdade e que, por isso, experimentam um favor inigualável em suas vidas. Quando você enfrentar a pressão para comprometer seus princípios, lembre-se com força, a aprovação da sua consciência e dos seus valores mais elevados vale infinitamente mais do que a aprovação de qualquer ser humano. Quando sentir a tentação de pegar atalhos que você sabe que não te honram, lembre-se que o caminho longo com integridade é sempre, sempre melhor do que o caminho curto sem ela. O mundo vai te pressionar para seguir a corrente, para fazer o que todo mundo faz, para calar quando você deveria falar e falar quando deveria calar. Mas você foi chamado para ser diferente, para ser uma luz radiante em meio à escuridão. Tenha coragem inabalável de se manter firme em seus princípios, mesmo que isso signifique estar sozinho às vezes. Lembre-se, é infinitamente melhor estar sozinho com a sua verdade do que acompanhado, mais longe dela. A presença da sua integridade é mais do que suficiente para preencher qualquer vazio que a rejeição do mundo possa deixar. Seja compassivo com aqueles que ainda não compreendem este caminho de plenitude. Nunca os olhe com superioridade, lembrando-se de que você também, em algum momento, esteve perdido antes de encontrar seu propósito. Que seu testemunho seja um convite amoroso, não uma condenação. Que esta escolha de seguir a verdade não seja um fardo pesado sobre seus ombros, mas o gozo profundo e constante do seu coração. Você poderá dizer, como tantos sábios antes de você, eu escolhi o caminho da verdade. Coloquei meus princípios mais elevados diante de mim. Permita que suas decisões influenciem positivamente outras pessoas. Quando elas virem você escolher o caminho certo, mesmo quando é difícil, isso as inspirará a fazer o mesmo. Seja um exemplo vivo de boas decisões em sua família, em seu trabalho e em sua comunidade. As decisões que você toma hoje, neste exato momento, determinarão onde você estará amanhã. As pequenas escolhas diárias estão, a cada instante, construindo o destino da sua vida. Seja sábio nas decisões aparentemente insignificantes, porque são exatamente estas que se transformam nos maiores e mais impactantes resultados da sua jornada. Você já se sentiu invisível, fazendo certo, mas recebendo apenas críticas? E se eu te dissesse que a verdadeira felicidade e um lar em paz estão ao seu alcance, mas a maioria ignora completamente o mapa? Proteja seu coração da amargura quando suas escolhas corretas não forem valorizadas. Às vezes, fazer o que é certo não traz reconhecimento imediato, e pode até gerar julgamentos. Mas tenha uma certeza inabalável, suas ações são vistas, compreendidas e valorizadas pela fonte de toda a verdade. Em momentos de completa confusão, quando você se encontra numa encruzilhada e não sabe que direção seguir, peça a sabedoria que Salomão buscou. Permita que a verdade seja a lâmpada para os seus pés e a luz que ilumina todo o seu caminho. Imagine o legado que você pode deixar para seus filhos, não apenas bens materiais, mas um caminho claro para a plenitude genuína. Queremos que eles vejam em você o farol, a prova viva de que escolher o caminho certo é sempre a melhor decisão. Que seu lar seja um santuário, um lugar onde se respirem princípios que transcendem o tempo, onde a sabedoria profunda seja o ar que todos inalam. E o mais extraordinário, você não precisa caminhar sozinho. Jamais. Existe uma presença que te precede, aplanando o terreno, que te acompanha em cada passo, dando-lhe força, e que te resguarda, protegendo suas costas. É um apoio incondicional que te envolve, te sustenta e te guia em toda a jornada. Hoje, agora mesmo, você tem o poder de escolher este caminho de propósito e significado. Declare que viverá com intenção, porque quando você honra esses princípios, o universo conspira a seu favor. Não por mérito próprio, mas pela pura graça de ousar viver em obediência a uma sabedoria superior. Seu favor repousa sobre você, não pelo que você faz, mas pelo que você escolhe ser. Mas, como se alcança tudo isso? O verdadeiro segredo, a fonte dessa profunda bem-aventurança, está em deleitar-se nessa sabedoria. Sim, deleitar-se. Não como uma obrigação tediosa que você cumpre por dever, mas como quem desenterra um tesouro escondido há séculos. Você se lembra da última vez que encontrou algo que o fascinou profundamente? Essa é a sensação que buscamos.
Vamos confessar, muitas vezes, tratamos essa sabedoria eterna como algo comum, apenas mais um livro entre tantos. Perdoe-nos por essa atitude superficial. Ajude-nos a entender que em cada página, em cada versículo, em cada palavra, pulsa o coração de uma guia amorosa falando diretamente ao nosso. Sabemos que o deleite não pode ser forçado. Não podemos nos obrigar a sentir alegria por algo. O deleite verdadeiro nasce do coração quando descobrimos o valor imenso do que temos diante de nós. Abra seus olhos espirituais para enxergar a beleza insondável dessa sabedoria. Ajude-nos a lê-la não apenas com os olhos físicos, mas com a alma e o coração. Que não busquemos somente informação passageira, mas uma transformação profunda e duradoura. Que não leamos apenas para saber mais sobre o mundo, mas para nos tornarmos seres humanos melhores, mais íntegros e compassivos. Que cada vez que abrirmos essa fonte inesgotável de verdade, esperemos encontrar uma revelação que nos mude para sempre. Queremos compreender que essa sabedoria não é apenas um conjunto de regras ou mandamentos frios e distantes, mas uma carta de amor escrita especialmente para nós. Em cada história contada, em cada promessa revelada, em cada ensino transmitido, está o coração de uma guia que se abre completamente para seus filhos amados. Ansiamos meditar nessa sabedoria dia e noite, mas reconhecemos a dura realidade: vivemos em um mundo saturado de distrações incessantes. Nossos telefones nos chamam com notificações constantes. A televisão compete ferozmente por nossa atenção. As redes sociais querem roubar nossos pensamentos e nosso tempo precioso. Conceda-nos a graça de estabelecer limites firmes a todo esse ruído. Ajude-nos a entender que meditar não é o mesmo que ler apressadamente. Meditar é como mastigar lentamente um alimento delicioso, saboreando cada pedaço, permitindo que seus nutrientes essenciais sejam absorvidos profundamente. Queremos aprender a refletir nessa sabedoria, a pensá-la repetidamente, uma e outra vez, até que ela se torne parte intrínseca do nosso ser. Ajude-nos a criar momentos sagrados em nossos dias, onde só estejamos nós e essa sabedoria, onde a voz dela seja a única que escutamos. Que nas manhãs, antes que o mundo desperte com suas demandas e seu caos inevitável, possamos nos encontrar com essa guia em sua palavra. Que as manhãs se tornem nosso tempo especial, nosso refúgio. Que antes de revisar mensagens, antes de ver as notícias, antes de começar com as tarefas do dia, possamos alimentar nosso espírito com essa sabedoria. Que ela seja a primeira coisa a entrar em nosso coração a cada novo dia. Que também nas noites, quando o dia tiver terminado e tudo estiver em silêncio, possamos meditar no que nos foi revelado durante a jornada. Que as últimas palavras que ocupem nossa mente antes de dormir sejam palavras de amor, de promessas e de direção divina. Ensine-nos a arte de levar essa sabedoria conosco durante todo o dia. Que possamos tomar um único versículo pela manhã e carregá-lo como um tesouro precioso em nosso coração enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto esperamos, enquanto conversamos. Ajude-nos a ver todas as situações diárias através do filtro transformador dessa verdade eterna. Você já se sentiu completamente perdido? Como se a vida te lançasse golpes e você não soubesse onde buscar respostas? Imagine ter um mapa, uma bússola inabalável para cada encruzilhada da vida, cada desafio, cada momento de escuridão. Parece um sonho distante, não é? Mas e se eu te dissesse que essa bússola existe, e ela está ao seu alcance? Num mundo onde tudo é efêmero, onde as tendências surgem e desaparecem, onde as opiniões se alteram como areia movediça e as circunstâncias nos pegam de surpresa, existe algo que permanece. Uma verdade que transcende o tempo, uma rocha inabalável que será sempre o seu ponto de apoio. Não importa o que aconteça lá fora, essa sabedoria resiste a qualquer tempestade. Queremos que essa sabedoria se torne tão intrínseca ao seu ser, tão gravada no seu coração, que diante de qualquer decisão difícil, ela seja a primeira voz a ressoar. Que ela brote naturalmente dos seus lábios quando alguém te procurar em busca de um conselho, transformando você em um farol de clareza. Você está pronto para essa transformação radical? Não estamos falando de uma verdade superficial, que se desvanece ao primeiro sinal de problema. Queremos que essa sabedoria se ancore nas profundezas do seu ser. Que cada princípio se torne uma raiz firme, capaz de transformar radicalmente sua forma de pensar, de falar, de agir.
Você consegue imaginar ter insights tão gravados na sua mente que, no exato instante da tentação, da dor ou da confusão, eles brotam automaticamente para iluminar seu caminho? Essa é a sua primeira linha de defesa, seu escudo inquebrantável contra qualquer ataque da vida. É a sua armadura para os dias mais difíceis. Sabemos que existem dias em que as emoções te sufocam, os sentimentos te confundem, e as circunstâncias te cegam completamente. Nesses momentos cruciais, essa sabedoria será sua bússola, seu GPS espiritual. Um sistema de navegação infalível que te mostrará o caminho correto, não importa a intensidade da tempestade que você esteja enfrentando. Ela é o seu norte. Você está pronto para sentir uma fome genuína, uma sede insaciável por essa fonte de vida? Assim como seu corpo clama por alimento quando está faminto, seu espírito anseia por essa verdade quando precisa ser nutrido. Sinta essa necessidade visceral de ler, de meditar, de se aprofundar no que você realmente precisa ouvir. É um chamado irrecusável. Não a leia com pressa, como mais uma tarefa na sua lista infinita de afazeres. Aproxime-se dela com reverência, com uma expectativa vibrante, quase palpável. Imagine, o Criador do Universo deseja falar diretamente com você, pessoalmente, através de cada uma dessas palavras. Você está realmente ouvindo? O que ele tem a dizer pode mudar tudo. Que essa sabedoria seja seu conselheiro pessoal nas decisões mais importantes. Antes de dar aquele passo que pode definir o seu futuro, mergulhe em sua orientação. Permita que seus princípios inabaláveis guiem cada uma das suas escolhas cruciais. É um privilégio ter um guia tão sábio. Torne-se um estudioso dessa verdade, mas não um estudioso frio e meramente acadêmico. Seja um apaixonado, alguém que busca conhecer o próprio coração da fonte da vida. Que cada momento de estudo te aproxime ainda mais da essência de quem você é e do seu propósito, e não que te encha de um conhecimento vazio e estéril. Busque a profundidade. Permita que seja a medicina para seu coração ferido. Quando a tristeza te sufocar, encontre consolo imediato em suas promessas. Quando o rancor te consumir, deixe que ela te ensine o poder transformador do perdão. E quando a preocupação te roubar o sono e a paz, que ela te lembre onde reside sua verdadeira e inabalável confiança. É a cura para a alma. Imagine seu lar, um verdadeiro santuário onde essa sabedoria é amada e reverenciada. Que sua família a leia, a medite, converse abertamente sobre ela. Que seus filhos cresçam imersos nessa verdade, vendo como você, com sua própria vida, a ama, a pratica e a obedece. Você não estará apenas vivendo, estará construindo um legado que transcende gerações. E não aguarde apenas para si. Compartilhe-a com outros, não de forma fria ou forçada, mas com um amor genuíno que brota da mais profunda compaixão. Quando você encontrar alguém lutando, estenda a mão, compartilhe aquela centelha de esperança, aquele insight que você sabe que pode transformar a realidade dela. Seja um portador dessa sabedoria vital em um mundo faminto por verdade, um mundo onde a informação transborda, mas a sabedoria é um recurso perigosamente escasso. Seja a diferença. Não se contente com opiniões humanas passageiras quando você tem acesso direto à perspectiva divina. Beba diretamente da fonte inesgotável da verdadeira sabedoria. Que essa sabedoria não seja uma semente lançada em terreno pedregoso, que brota rápido, mas sem raízes profundas. Seja a terra fértil. Permita que ela crie raízes profundas em você e produza um fruto abundante, duradouro e transformador. É a sua colheita de uma vida plena. Encontre nela as respostas que você precisa para cada desafio diário. Tem dúvidas sobre como educar seus filhos em um mundo tão complexo? Aqui está a sabedoria. Não sabe como gerenciar suas finanças para construir um futuro seguro? Aqui está a orientação precisa. Que ela seja seu consolo inabalável em momentos de perda e dor avassaladora. Quando a vida te golpear com força, busque nela o bálsamo que irá curar suas feridas mais profundas. Que suas promessas se tornem mais reais para você do que suas circunstâncias mais difíceis, mais reais do que qualquer dor ou medo. Ela é a sua verdade absoluta. Você já se sentiu arrastado pela correnteza incessante de um mundo que nunca para? Já se perguntou como encontrar uma força inabalável, uma âncora que te mantenha firme quando tudo ao redor parece desmoronar?
A resposta, surpreendentemente, não reside no que seus olhos podem ver, mas sim naquilo que ninguém, exceto você, pode perceber. Imagine, por um instante, um sussurro. Uma voz suave, mas poderosa, que ecoa em seu interior. Como você pode distinguir a melodia dos seus próprios pensamentos do chamado cristalino da verdade, falando diretamente à sua alma? Existe um momento mágico, um instante de clareza, em que uma luz se acende, iluminando uma mensagem específica, feita sob medida para a sua situação. É a bússola divina, apontando seu caminho. Mas não basta apenas conhecer essa verdade, é preciso vivê-la com cada fibra do seu ser. Que cada passo, cada escolha, cada ação sua esteja em perfeita sintonia com o que você compreende. Não seja apenas um ouvinte distraído, daqueles que esquecem tão rápido quanto ouvem. Torne-se um realizador, alguém que transforma o conhecimento em ação viva. Use essa verdade para edificar, para construir pontes, para nutrir. Nunca, jamais, para julgar ou condenar. Quando você compartilhar uma palavra de sabedoria, que ela seja um abraço de encorajamento, um raio de esperança, um mapa que revela o caminho. Nunca um dedo apontado para os erros alheios ou uma maneira de fazer alguém se sentir menor. Seja um farol, brilhando intensamente. Que essa verdade se torne a herança mais preciosa que você deixará para seus filhos. Que eles não apenas se lembrem que você lia, mas que você a vivia com paixão. Que eles testemunhem em você o fruto tangível de uma existência completamente transformada por essa luz. Um legado que transcende o tempo, que ecoa pela eternidade. Em um mundo saturado de sombras e incertezas, essa verdade é a sua lâmpada, a sua estrela-guia. É a sua luz segura, que te conduz sem desvios rumo ao destino extraordinário que te aguarda. Você está pronto para acendê-la e iluminar seu próprio caminho? Pense agora em uma árvore. Não uma árvore qualquer, mas uma árvore majestosa, com um tronco robusto e uma copa exuberante. Essa árvore, segundo uma sabedoria milenar, é o símbolo de uma vida plena, profundamente enraizada junto a correntes de água inesgotáveis. Você gostaria de ser como essa árvore? Uma árvore que não brotou por acaso, mas que foi plantada com um propósito divino, no lugar exato, preparado exclusivamente para você. Existe uma diferença abissal entre uma semente que germina ao acaso em qualquer canto e uma que é cuidadosamente plantada. A primeira luta para sobreviver, à mercê da sorte e das intempéries. A segunda, por outro lado, é o resultado de uma decisão consciente, de mãos experientes que escolheram o solo perfeito, prepararam a terra com esmero, cavaram o buraco na profundidade ideal e a colocaram onde sabiam que ela prosperaria. Não é exatamente isso que anelamos para nossa própria vida? Sentir-nos escolhidos, com um propósito claro, não jogados ao mundo por mero acaso, mas com um design perfeito, com um destino que nos impulsiona a crescer e florescer. Mas qual é o verdadeiro segredo da fortaleza indomável dessa árvore? São suas raízes. Essas raízes invisíveis, que ninguém vê, são a sua parte mais vital. Você já observou aquelas plantas decorativas, tão belas por fora, mas com raízes tão superficiais que o menor sopro de vento as derruba? Não queremos ser assim. Queremos que nossas raízes se aprofundem, que se entrelacem com algo absolutamente inamovível, o amor incondicional, a verdade eterna e a presença do divino. Porque de nada adianta uma aparência deslumbrante se, por dentro, não há sustento. Uma árvore sem raízes fortes, por mais espetacular que pareça, está condenada a cair. Queremos que sua vida, que seu espírito, tenha raízes tão profundas que ninguém possa vê-las, mas cujo poder se manifeste em cada fruto que você produzir. Que sua compreensão do amor não seja superficial, mas que abranja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura de um amor que desafia toda a compreensão humana. Imagine agora essas raízes se estendendo, buscando, até alcançarem correntes de água que nunca, jamais, secam. Essas correntes não são apenas uma metáfora, são a essência mesma de uma vida conectada ao divino, o Espírito que te guia e a palavra eterna que te nutre. Você já percebeu como as circunstâncias externas podem mudar drasticamente de um dia para o outro? A vida é um ciclo constante de abundância e de escassez. Existem árvores que dependem apenas da chuva superficial. Quando o sol castiga, elas murcham e morrem.
Mas existem outras, as sábias, as resilientes, que aprenderam a enviar suas raízes muito além, até encontrar a água subterrânea, a fonte inesgotável. Essas árvores permanecem verdes, vibrantes, mesmo na mais cruel das secas. Não é isso que você aspira? Não depender apenas das bênçãos visíveis, do que está à vista de todos, mas aprender a mergulhar no profundo, a conectar-se com essa fonte inesgotável de força e paz que reside no coração do Eterno. Por que algumas pessoas parecem inabaláveis, enquanto outras vivem em constante busca, sem jamais encontrar seu lugar? Você já se sentiu como uma planta em vaso, sendo arrastado de um lado para o outro, de uma circunstância para outra, sempre atrás da melhor condição? Essa instabilidade é exaustiva. No fundo, o que realmente desejamos é estar firmemente plantados, com raízes tão profundas que nada, nem ninguém, possa nos arrancar do lugar onde fomos feitos para florescer. Você conhece aqueles que mudam de direção, de paixão, de propósito, a cada dificuldade que a vida apresenta. Eles são como essas plantas em vasos, sempre atrás do sol mais brilhante, da terra mais fértil, sem nunca criar raízes de verdade. Mas você, que está aqui, não busca isso. Você anseia por solidez, compromisso, uma firmeza inabalável no seu propósito e no seu lugar. Mas aqui está a virada de chave. O processo de criar raízes profundas leva tempo. Muito tempo. Em um mundo que nos exige tudo para ontem, tudo instantâneo, é fácil cair no desespero. Vemos o crescimento espetacular de outros e a inveja nos atinge. Mas você sabia que as árvores mais fortes, aquelas que resistem por séculos, são justamente as que cresceram devagar, enfrentando ventos e tempestades? Longe de destruí-las, esses desafios forçaram suas raízes a se aprofundarem, a se fortalecerem ainda mais. Não se deixe enganar pela velocidade. O crescimento verdadeiro, aquele que perdura por toda a vida, é um processo paciente, sólido e genuíno. Permita que essa força interior, essa conexão profunda, faça a sua obra em você. Porque o que se constrói com uma perspectiva eterna, e não com a pressa do mundo, é o que verdadeiramente permanece. E sim, inevitavelmente, você verá outros prosperarem, talvez mais rápido, talvez de uma forma que pareça mais brilhante. Mas lembre-se, cada árvore tem seu próprio tempo, seu próprio design, seu próprio ritmo. Não se compare. Confie no plano perfeito que te sustenta. Por que você não quer estar perto de poças que secam ao primeiro raio de sol do verão? Essas poças, tão atraentes logo depois da chuva, são apenas uma ilusão. O sucesso efêmero, o dinheiro que escorre, a fama passageira, os prazeres fugazes. Todas essas são promessas vazias que se esgotam exatamente quando você mais precisa delas. Elas são poças que secam. Você, no entanto, foi chamado para uma fonte de águas vivas, uma corrente inesgotável que nunca, em hipótese alguma, te abandonará. Essa é a verdadeira fortaleza. Essa é a vida que te espera. Você já sentiu uma sede que nada parecia saciar? E se eu te dissesse que a fonte de água viva, aquela que nunca te deixará sedento, já está dentro de você? Jesus prometeu: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma promessa radical que redefine a plenitude. Mas essa fonte é muito mais do que apenas para você. Você vai permitir que ela apenas te refresque, ou deixará que ela transborde? Sua vida pode se tornar esse oásis. Imagine que cada pessoa que se aproxima de você encontre não apenas consolo, mas vida, um farol de frescor em um mundo sedento. Você está pronto para ser esse canal? Pense em uma videira. O que acontece com um ramo que se separa? Ele seca, murcha, torna-se inútil. João 15:5 deixa isso claro, de forma contundente: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você consegue compreender a magnitude disso? Sua verdadeira força, seu propósito, sua capacidade de gerar frutos, não vem dos seus próprios esforços, por mais nobres que pareçam. Quantas vezes você já se sentiu exausto, esgotado, ao tentar fazer tudo sozinho? Essa sensação de vazio, de cansaço extremo,
é o sinal inequívoco de que você está tentando operar desconectado da sua fonte. Mas quando você se conecta, quando permanece ancorado no amor dele, na sua palavra, na sua presença, algo extraordinário acontece. Uma força inesgotável flui através de você. Não é a sua força, é a dele, impulsionando, sustentando, dando-lhe energia para ir muito além. É uma conexão vital, uma verdadeira simbiose divina. Agora, visualize uma árvore. Você já viu aquelas árvores que parecem vibrantes por fora, com folhas verdes e frondosas, mas por dentro estão ocas, secas, sem vida? Ninguém quer ser assim. Ninguém quer uma vida que seja apenas uma fachada, uma linda casca que esconde um vazio interior. O que realmente buscamos é a autenticidade. Que sua vida seja como uma árvore robusta, cuja vitalidade brota do mais profundo de suas raízes, irradiando para fora. Que sua força não seja uma pose, mas uma manifestação genuína de estar firmemente plantado em algo inquebrantável. Esqueça as aparências, a religiosidade vazia. O que importa é o que Deus está fazendo dentro de você. Queremos que sua essência, sua verdade, seja tão palpável que qualquer um que te veja, não apenas perceba o seu exterior, mas sinta a vida, a paz, a fortaleza que ele cultivou em seu coração. Você se atreve a ser real? Alguma vez você já se perguntou por que algumas pessoas parecem irradiar uma paz inabalável, uma alegria contagiante e um propósito claro, não importa as circunstâncias? E se eu te dissesse que o segredo não é o que elas fazem, mas onde estão plantadas? Fique comigo, porque hoje vamos desvendar a chave para uma vida verdadeiramente frutífera e com um impacto que perdura. Existe uma verdade profunda: as árvores mais bonitas nem sempre são as maiores, ou as que crescem nos cenários mais idílicos. Elas são aquelas que florescem exatamente onde foram plantadas. Você já se comparou com outros, desejando estar em uma situação diferente, em um solo mais fértil ou atraente? Essa inveja, esse anseio por outro lugar, pode roubar anos preciosos do seu crescimento. Entenda isso: se você foi plantado em um lugar, por mais difícil que pareça, por menos que você compreenda ou por mais que não o tivesse escolhido, esse é o seu lugar perfeito para crescer. Há uma sabedoria divina em cada semeadura. Pare de reclamar do solo que você pisa. Pare de sonhar com um jardim alheio. Seu desafio é abraçar as condições específicas do seu ambiente atual. É aí, precisamente aí, que você tem a oportunidade única de desenvolver raízes profundas, de esticar seus ramos e florescer de uma maneira que só você pode. Seu crescimento é intencional, não acidental. Como você alcança essa estabilidade inabalável? Criando raízes. E não qualquer raiz, mas raízes profundas nas promessas imutáveis da palavra. Imagine cada promessa divina como uma raiz poderosa que se estende em seu coração, ancorando, nutrindo, dando-lhe uma estabilidade que nenhuma tempestade poderá derrubar. Essa é a sua fonte de nutrição espiritual constante. Mas as raízes precisam de água. E para você, essa água vital é a oração constante. Assim como as raízes buscam avidamente a água e os nutrientes na terra, seu coração deve buscar incansavelmente a presença dele através da oração. Não como uma obrigação, mas como uma necessidade fundamental. Que orar seja tão natural para você quanto respirar, um fluxo constante de comunicação e dependência. E não tente crescer sozinho. Uma raiz solitária é vulnerável. Suas raízes também se fortalecem em comunidade. Conecte-se com outras árvores que foram plantadas pela mesma mão. Imagine uma floresta espiritual, onde cada árvore se apoia, se protege e se fortalece mutuamente. Juntos, somos mais resilientes, mais diversos, mais capazes de suportar qualquer clima. Você não é uma ilha, você é parte de um ecossistema divino. Mas receber não é o fim. Uma árvore não apenas tira da terra, ela também dá oxigênio, sombra, fruto. Da mesma forma, suas raízes devem ser nutridas pelo serviço amoroso aos outros. Você recebe dele para poder dar. Sua vida, assim como a de uma árvore, é projetada para ser uma fonte de vida para o seu entorno, um testemunho tangível do amor dele em ação. O que você está dando? Aspire a ser uma árvore que oferece sombra. Um refúgio seguro para aqueles que buscam alívio.
Que sua existência seja um testemunho vivente da bondade e fidelidade dele, tão evidente que qualquer um que o observe diga, realmente, Deus está com esta pessoa. Essa é a marca de uma vida plantada com propósito. Mas força não significa rigidez. Queremos ser árvores robustas, sim, mas também flexíveis. Capazes de nos curvar com a tempestade sem quebrar, de nos mantermos firmes em nossos princípios sem sermos duros ou inflexíveis em nosso trato. A resiliência é a chave. Desenvolva uma casca, uma proteção contra as críticas injustas, os ataques do adversário, as palavras ferinas. É vital proteger seu coração. Mas tenha cuidado, que essa casca não se torne tão impenetrável que bloqueie o fluxo do amor. O amor deve entrar para nutri-lo e sair para abençoar outros. Equilíbrio é a palavra-chave. E que seus ramos se estendam, não apenas para o seu benefício, mas para dar fruto abundante e sombra generosa a quantos se aproximarem. Que sua influência não tenha limites, levando bênção e vida a cada pessoa que cruzar seu caminho. Seu impacto pode ser muito maior do que você imagina. Entenda isso. Você não é uma erva silvestre, crescendo ao acaso. Você foi plantado com um propósito divino. Colocado deliberadamente junto a correntes de água viva, com a promessa de ser cuidado até que dê o fruto que ele espera de você. Essa é sua herança, seu destino. Esteja consciente a cada dia do que significa estar plantado por ele. Valorize o lugar onde você está, cuide de suas raízes com diligência. Permaneça perto dessas correntes de água, buscando a presença dele incansavelmente. Cresça, dia a dia, em direção à luz do amor dele. Porque ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas não é apenas uma bela metáfora, é uma realidade espiritual que está destinada a se manifestar em sua vida. É o seu chamado. É o seu poder. Você está pronto para ser essa árvore? Plante-se firmemente nele, e dê o fruto que glorificará o nome dele, impactando vidas para sempre. E se eu te dissesse que você nasceu para florescer, para produzir algo tão único e vital que só você pode oferecer ao mundo? Parece grandioso? Talvez. Mas a sabedoria milenar sussurra uma verdade profunda. Um ser bem plantado, nutrido pelas águas certas, sempre dará o seu fruto no tempo exato. A questão é, como você se torna esse ser? Como você se transforma nessa fonte de vida e bênção? A chave está em aprender a confiar nos processos perfeitos. Pense comigo agora. Que tipo de colheita você deseja ver florescer em sua própria jornada, todos os dias? As Escrituras, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nos revelam um mapa: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entenda, isso não são apenas palavras bonitas. São as marcas de uma vida verdadeiramente abundante, o reflexo visível de algo sublime. E o que queremos para você? Que essa colheita não seja um evento raro, um lampejo ocasional, mas sim uma presença constante e inabalável em cada fibra do seu ser. Você anseia por um amor que vá além das aparências, uma força genuína, capaz de transformar tudo ao redor. Você busca uma alegria que não se deixa apagar pelas circunstâncias externas, mas que brote de uma fonte inesgotável dentro de você. E, acima de tudo, você deseja aquela paz que desafia toda a compreensão, uma serenidade profunda que proteja sua mente e seu coração, mesmo quando as tempestades mais violentas assolam sua vida. Sabemos, e você também sabe, que a paciência é um fruto que exige tempo, especialmente neste mundo frenético, obcecado pela gratificação instantânea. Mas, por favor, compreenda isto: as conquistas mais valiosas da vida, aquelas que realmente importam, não são construídas da noite para o dia. Você precisa de paciência com as pessoas ao seu redor, sim, mas também de uma paciência profunda consigo mesmo. É preciso respeitar os processos, as etapas que se desenrolam em sua própria jornada. Seu desejo é manifestar bondade e amabilidade em cada gesto. Imagine por um instante suas palavras se tornando como mel, adoçando o dia de quem as ouve, um verdadeiro bálsamo para a alma ferida. Visualize suas ações, cada uma delas, refletindo um coração genuinamente bondoso para todos ao seu redor, especialmente para aqueles que mais precisam, os que se sentem esquecidos, invisíveis.
E aqui está a promessa que serve como um pilar central para a sua existência. O próprio Jesus, em João 15:16, declarou: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Entendeu? É você. Sim, exatamente você, quem foi escolhido com um propósito tão específico. Seu chamado é produzir um fruto que nunca se murcha, um legado que ecoa através do tempo, que permanece para sempre. Compreenda uma coisa vital: seu fruto nem sempre será visível de imediato, nem sempre será aplaudido pelas multidões. Às vezes, você estará dando fruto ao sussurrar uma palavra de encorajamento para alguém que está desanimado, à beira da desistência. Outras vezes, será ao tomar aquela decisão correta, que inspira silenciosamente outras pessoas. Seu fruto pode ser um testemunho que transforma vidas, uma oração sincera que toca os céus, ou até mesmo um ato de serviço discreto, que ninguém vê, mas que gera um impacto eterno. Nunca, jamais, subestime o poder imenso de suas pequenas ações. Elas são as sementes invisíveis de uma grandeza inimaginável. Você deseja, com toda a sua alma, dar fruto no momento exato, nem um segundo antes, nem um instante depois. Entenda que existem frutos que só amadurecem em estações específicas da sua vida. Não tente apressar os processos, não se adiante. Mas, igualmente importante, não se permita perder as oportunidades preciosas que se apresentam diante de você. Você precisa de uma sabedoria aguçada para discernir o tempo certo de semear, de regar, de esperar com uma paciência inabalável e, finalmente, de colher. Esteja atento, seja sensível às estações do Espírito que se manifestam em sua própria jornada. Seu fruto, precioso ou não, jamais deve buscar a sua própria glória. Ele existe para glorificar a fonte de tudo, o Criador. Jesus foi enfático: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Seu propósito é ser como uma árvore majestosa que, ao invés de apontar para si mesma, atrai o olhar e a admiração para aquele que a plantou. Guarde esta verdade em seu coração: a árvore não se esforça para dar fruto, ela simplesmente o produz, porque está firmemente plantada e constantemente nutrida. Quando você permanece profunda e verdadeiramente conectado à fonte, o fruto brota de forma natural, abundante. Não há necessidade de forçar, de lutar, apenas de permanecer, de se manter inseparável. Você deseja que seu fruto seja da mais alta qualidade, que ele abençoe profundamente cada pessoa que o recebe, que a nutra e a fortaleça de dentro para fora. Pense nisto: assim como um bom fruto carrega em si sementes capazes de gerar novas árvores, seu impacto deve ser tão poderoso que inspire outros a buscarem essa mesma conexão vital, a desejarem ser plantados junto às correntes de água viva. Você carrega consigo uma promessa poderosa, uma garantia divina: se você permanecer conectado à fonte, e permitir que essa fonte viva em você, produzirá um fruto abundante, que transborda. Confie nesta verdade com cada fibra do seu ser. Espere com uma expectativa ardente para ver como essa vida plena e abundante se manifestará em você, através de você. E nunca, jamais, esqueça esta lição crucial: o propósito do fruto não é permanecer preso ao galho, no alto da árvore. Ele existe para ser compartilhado, para ser entregue, para se tornar uma bênção transformadora na vida de outras pessoas. Seja generoso, extremamente generoso, com o fruto que há em você. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem permanecer inabaláveis, mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar ao redor delas? Existe um segredo para uma vida onde suas folhas jamais caem? Em um mundo de constante mudança, onde tudo é passageiro e as estações se alternam, você pode ter uma estabilidade sobrenatural. Uma constância que não depende das circunstâncias externas, mas da sua conexão com a própria fonte da vida. Imagine folhas que nunca murcham, verdor que jamais se apaga, uma vida que não esmorece. Que sua fé seja exatamente assim, firme e eterna. Todos nós enfrentamos estações difíceis. Momentos de sequidão emocional, desafios que nos dobram, dificuldades que parecem nos afogar. Nesses instantes críticos, sua fé pode permanecer verde, fresca, vibrante? Ou ela se resseca como uma planta esquecida? Você sabe do que estou falando. Aqueles dias em que tudo parece morrer,
situações se tornam impossíveis, relacionamentos se emaranham, a saúde nos falha, projetos emperram e simplesmente não saem como esperado. É nesses abismos que sua confiança não pode secar. Declare isto sobre sua vida: sou uma árvore plantada pela fonte. Darei fruto no meu tempo, um fruto que permanecerá e glorificará um nome maior que o meu, por toda a eternidade. Essa é a promessa culminante, folhas que não caem. Como ensina uma sabedoria ancestral, mantenha-se firme e constante, sempre crescendo em seu propósito, porque seu esforço jamais será em vão. Queremos ser uma rocha inamovível, não uma veleta que gira com cada sopro de vento. Não seja como aquelas plantas bonitas que deslumbraram com água abundante, mas murcharam ao primeiro raio de sol intenso. Busque ser estável, confiável, inabalável em sua jornada. Que seu caráter tenha a solidez que só vem de estar profundamente enraizado. Que você não seja uma pessoa de duplo ânimo, inconsistente em cada passo. Aqueles que o conhecem podem realmente contar com você? Eles sabem que sua fé é uma fortaleza inquebrantável? Imagine folhas que nunca caem em suas relações mais íntimas. Que seu amor por seu parceiro não dependa de como ele o trate, mas que seja constante, como um rio inesgotável. Que seu amor por seus filhos não flutue com o comportamento deles. Você pode alcançar essa constância? Que suas folhas também não caiam em seu trabalho, em sua paixão, em seu serviço aos outros. Que você seja reconhecido por sua integridade, sua responsabilidade, sua inquebrantável confiabilidade, não importando a tormenta que o atinja. E aqui está o segredo profundo: a razão pela qual suas folhas não cairão é porque você está plantado junto a correntes de água viva. Não é sua própria força, é uma fonte constante de vida que o nutre dia após dia. Mantenha-se sempre perto dessa corrente vital. Nunca se afaste a ponto de começar a depender apenas de suas próprias forças. Você sabe que, separado dessa fonte, nada pode fazer. Mas com ela, tudo é possível. Desejamos que, quando outros o olharem, especialmente nos seus piores momentos, vejam essa estabilidade sobrenatural que só provém de uma conexão profunda. Que eles possam se perguntar: como essa pessoa se mantém tão tranquila, tão cheia de esperança, tão forte em meio a essa tempestade? Queremos ser a prova viva de que a fidelidade existe, que as promessas se cumprem, que quem confia jamais será defraudado. Que sua estabilidade seja um convite poderoso para que outros também busquem estar plantados junto a essas correntes de águas. Mas há mais. A promessa culmina com uma verdade preciosa: tudo que você faz prosperará. O que significa realmente a prosperidade? Não falamos da visão superficial do mundo, que só vê números e bens materiais. Sabemos que a verdadeira prosperidade é integral. Como diz uma antiga carta: desejo que você seja prosperado em tudo, que tenha saúde, assim como próspera a sua alma. Queremos prosperar na alma, no corpo, em seus relacionamentos, em seu propósito de vida. Que seu casamento não apenas sobreviva, mas que floresça, que seja um farol de amor e fidelidade. Que a união que você construiu seja forte, cheia de gozo e duradoura. Que seus filhos prosperem, não apenas no acadêmico ou econômico, mas sobretudo em seu caminho de vida, que cresçam em sabedoria e em graça diante de todos, como cresceu um jovem sábio da antiguidade. Que seus projetos e seu trabalho prosperem, mas de uma maneira que honre. Que seu sucesso profissional venha acompanhado de integridade, de um testemunho que inspire, de um impacto positivo em cada pessoa que você toca. Lembre-se daqueles que prosperaram em situações impossíveis: José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias reconstruindo Jerusalém. Sua prosperidade veio de uma presença que os acompanhava, não de suas próprias estratégias. Mantenha seus princípios, mesmo quando o mundo pressionar a abandoná-los. Que sua saúde prospere, que seu corpo, que é um templo sagrado, seja forte e saudável para viver plenamente. Mas se a doença chegar por algum propósito maior, mantenha sua fé, mesmo na adversidade. E se eu te dissesse que existe uma prosperidade que o dinheiro jamais poderá comprar? Uma vida onde cada desafio te fortalece e sua própria existência ilumina o caminho de outros? Fique comigo, porque o que você ouvirá agora vai redefinir sua visão para sempre. Imagine uma conexão tão profunda que seu espírito se eleva, seu coração transborda,
e seu amor, tanto pelo divino quanto por cada pessoa, se multiplica infinitamente. Não é apenas uma emoção passageira, mas uma transformação real que te impulsiona a viver com um propósito inabalável. Agora, vamos falar de finanças. O que aconteceria se sua economia prosperasse tanto que o dinheiro se tornasse uma ferramenta poderosa? Não para acumular riquezas vazias, mas para ser um canal de generosidade, uma mão estendida que leva esperança a um mundo que clama por ela. Pense no impacto transformador que você pode gerar. Mas a verdadeira riqueza, aquela que nenhuma crise pode roubar, é o seu testemunho. Você consegue imaginar suas palavras e ações abrindo portas inesperadas? Que sua vida seja um espelho de amor e propósito tão autêntico que aqueles que se sentem perdidos se perguntem: o que essa pessoa tem que eu não tenho? E assim, busquem essa mesma paz. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando: prosperidade? Minha vida está cheia de problemas. Sim, enfrentaremos tempestades. Mas a promessa aqui é diferente, não uma vida sem desafios, e sim a certeza de que, mesmo no olho do furacão, cada dificuldade será transformada. Cada obstáculo trabalhará para o seu bem maior. A Bíblia adverte sobre aqueles que vivem sem rumo, levados pelo vento como palha seca. Mas, por favor, não há julgamento neste espaço. Nosso coração não se alegra com quedas, mas se enche de compaixão. Você se lembra de quando talvez se sentia assim, buscando respostas no vazio? Alguém orou por você. Alguém teve misericórdia. Porque a verdade fundamental é esta: o desejo ardente do Criador não é que ninguém se perca, mas que cada alma encontre o caminho de volta, ao arrependimento sincero e a uma vida plena de significado. E você, que já encontrou esse caminho, tem um papel absolutamente crucial. Pense agora na sua família, a pais, irmãos, filhos que ainda vagam sem uma direção clara, sem um propósito eterno que preencha o vazio. E seus amigos, colegas, vizinhos que tentam preencher lacunas com coisas que nunca satisfazem de verdade? Visualize seus rostos. Eleve uma oração por eles. Que eles vejam em sua vida algo tão genuíno, tão diferente, que os impulsione a buscar a mesma fonte de paz. Não se trata de ser um religioso orgulhoso ou de ostentar uma fé. Trata-se de ser luz em meio à escuridão, sal que dá sabor e preserva o que é bom. Seu testemunho silencioso, sua atitude, sua simples amabilidade, podem falar mais alto e mais profundamente do que 1000 sermões. É a autenticidade que rompe as barreiras mais difíceis. Como compartilhamos este amor sem sermos invasivos, sem pressionar ninguém? Esse é o equilíbrio perfeito. Que portas naturais se abram, que surjam conversas onde seu amor flua sem esforço, convidando com gentileza, não impondo uma verdade. Seja visível, sim, mas sempre com graça e sabedoria. Existe um clamor silencioso por aqueles que um dia conheceram esta verdade, que estavam plantados, mas decidiram se desarraigar. Você conhece alguém assim? Que o Espírito Santo os envolva, os traga de volta para casa. Queremos ser pontes, mãos que restauram, que oferecem um caminho de retorno, assim como Ele te restaurou. Imagine ser um instrumento que Ele usa para falar palavras de vida, para estender uma mão de ajuda concreta, para mostrar um amor que não conhece condições. Sua história, sua experiência pessoal, é uma ferramenta incrivelmente poderosa para a restauração de outros. Nunca subestime o impacto da sua jornada. Elevemos nossa voz em oração por líderes que tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Que eles conheçam a verdadeira sabedoria e governem com justiça. E pelos jovens, que navegam um mundo confuso, saturado de vozes contraditórias. Que encontrem nele a bússola, o propósito claro que tanto buscam. Não estamos aqui para julgar. A única diferença real entre eles e nós é a graça que recebemos. Nunca se esqueça disso. Deixe que sua vida seja um convite, uma ponte aberta. Que sua prosperidade integral, sua estabilidade mesmo nas piores tempestades, seu gozo genuíno, despertem a curiosidade. Que eles perguntem: qual é o seu segredo? E aí, você poderá falar dele. Queremos ser como árvores robustas, com raízes profundas, que não apenas dão frutos abundantes, mas que oferecem sombra ao cansado, refúgio seguro na tempestade e esperança renovada ao que perdeu a fé.
Que sua vida, plantada junto a essas correntes de água viva, seja um convite constante, um oásis onde outros possam beber e encontrar o verdadeiro significado de existir. Você já se perguntou qual é o segredo para uma vida inabalável, uma existência que floresce mesmo nas maiores adversidades? Se você chegou até aqui, saiba, não foi coincidência. Este não é apenas um vídeo, é um convite. Você está prestes a alinhar seu coração com uma verdade antiga e poderosa, capaz de transformar sua realidade agora. Imagine sua vida como a de uma árvore robusta, plantada à beira de rios de águas vivas. Ela dá frutos no tempo certo, suas folhas jamais secam e tudo que ela empreende, próspera. Isso não é poesia bonita, são princípios divinos que se manifestarão em sua jornada. Declame sua fé, declare sua posse. Abaixo, nos comentários, escreva com convicção: sou árvore plantada. Este simples ato é um passo audacioso, uma escolha deliberada de enraizar sua alma nos princípios eternos do Salmo 1. É buscar uma conexão profunda e verdadeira com os caminhos imutáveis de Deus. Mas não guarde este tesouro só para você. Pense agora, quem em sua vida precisa desesperadamente de uma bússola divina? Talvez um ente querido que atravessa uma tempestade, um amigo que perdeu o rumo, ou alguém que anseia por começar cada dia com um propósito conectado ao divino. Compartilhe este vídeo. Seja um farol de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o que está esperando? Inscreva-se agora mesmo. Todos os dias, entregamos ferramentas poderosas, orações que transformam, reflexões bíblicas que nutrem seu espírito, conteúdo desenhado para impulsionar seu crescimento em fé. Sua inscrição não é apenas um clique, é uma porta que você abre para que mais almas encontrem o caminho e fortaleçam sua relação com Deus. Antes que a voragem do dia a dia o envolva, proponha um desafio vital: dedique alguns minutos sagrados para mergulhar por completo no Salmo 1. Leia-o devagar, palavra por palavra. Permita que cada frase se torne uma semente plantada em seu coração. Pergunte-se honestamente: em quais áreas da minha vida preciso me enraizar mais profundamente, ser mais como essa árvore inamovível? Deixe-me compartilhar algo inspirador. Centenas de pessoas nos escrevem diariamente, contando como estas orações se tornaram sua âncora matutina, seu ritual sagrado, a bússola espiritual que redefine cada um de seus dias. Você também pode forjar este hábito transformador. Lembre-se, ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas vivas não é magia instantânea. É um processo contínuo e belo. A cada dia, suas raízes se aprofundam um pouco mais, seu tronco se torna mais robusto, sua estabilidade se afiança e, no momento perfeito, seu fruto se manifesta com esplendor inegável. A promessa divina para sua vida é uma verdade irrefutável. Se você se enraiza junto às suas correntes, se deleita em sua palavra, se a medita incessantemente, dia e noite, então você será invencível. Será como essa árvore majestosa que dá fruto abundante no seu devido tempo, cujas folhas jamais murcham, e absolutamente tudo que você empreender, prosperará. Que seu dia seja transbordante de bênçãos, envolvido no favor divino. Que cada passo que você der hoje reflita a bem-aventurança de viver em perfeita sintonia com o coração de Deus. Seja essa árvore plantada, uma fonte de vida, dando frutos que perduram, um testemunho vivo e radiante do poder imenso e transformador de uma vida entregue por completo ao Senhor.